É tão difícil processos de mudanças. E nós estamos ainda iniciando este ano de 2026 e é uma boa oportunidade para você continuar buscando em Deus profundas mudanças para a sua vida em nome de Jesus. E eu quero com essa palavra aqui trazer algumas orientações para você. Nós vamos iniciar aqui alguns domingos falando sobre esse tema e no domingo que vem a gente vai continuar. Hoje eu quero trazer mais uma introdução, trazendo algumas informações, vamos dizer assim, mais teóricas, mais técnicas para você entender. Mas no próximo domingo nós vamos entrar em alguns textos da Palavra de Deus. Eu vou compartilhar depois com você qual vai ser o tema do próximo domingo. Porém, hoje nós vamos olhar para esse tema, por que as pessoas não mudam. E, pastor, por que o senhor escolheu esse tema para falar hoje à noite? Porque, como pastor, a gente sempre se preocupa e nós sempre nos preparamos para pregar a palavra de Deus. O objetivo de todo pastor que, de fato, desenvolve o seu ministério de maneira séria diante de Deus, o nosso objetivo é que o que pregamos, o que ensinamos, a maneira como discipulamos, a maneira como lideramos, pastoreamos e aconselhamos, produza mudança na vida e no coração das pessoas. Nosso objetivo não é formar um grupo de religiosos, um grupo de pessoas que apenas frequentam uma igreja, mas de pessoas que através da sua vida, da sua conduta, do seu dia a dia e dos seus comportamentos, reflitam a glória do Senhor no seu dia a dia. Jesus disse: vocês são a luz do mundo. Você não pode esconder uma cidade edificada sobre um monte. Ninguém acende uma lâmpada e coloca num lugar debaixo da cama ou debaixo de uma vasilha, mas você coloca no lugar mais alto para que o poder desta luz ilumine a todos os que estão naquele ambiente. E aí Jesus disse: assim resplandeça a vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras e glorifiquem o vosso Pai que está no céu. Amém, queridos? Esse é o objetivo do Evangelho, transformar a nossa vida. Agora, como pastor, eu tenho muitos amigos que também são pastores, ministros do Evangelho, e pastores quando se encontram, o que você acha que pastor conversa quando se encontra? O que você acha que pastor, quando se encontra, fala? Pastor fala sobre igreja, pastor fala sobre ministério, pastor fala sobre pregação, sobre ovelhas, sobre o rebanho de Deus. Pastor fala sobre estes assuntos. E tem coisas que frustram a vida de pastor. Você sabia que tem coisas que frustram a vida de pastor? E uma das coisas que eu tenho observado na vida dos meus colegas pastores, e por que não dizer na minha vida também, é você dedicar muito tempo, boa parte da sua vida, do seu ministério, na pregação da palavra, no ensino da palavra de Deus, mas muitas vezes parece que por mais que a gente se esforça, por mais que a gente prepara, por mais que a gente ora, por mais que a gente procure trazer uma palavra bíblica, uma palavra fundamentada, obviamente que nós gostaríamos de ver muito mais transformação e mudança. E muitas vezes parece que as transformações e as mudanças, elas não acontecem na mesma proporção daquilo que nós recebemos da parte daqueles que ministram nas nossas vidas. E isso obviamente que frustra o coração daqueles que pregam. Mas quando eu olho para a palavra de Deus, eu me consolo um pouco, porque nem Jesus conseguiu com que a mensagem dele, ao atingir os corações que atingiu, produzisse a mudança que ele esperava. Leia comigo Mateus capítulo de número 23, versículo de número 37. Esse texto vai falar de Jesus na cidade de Jerusalém, quando ele olha para Jerusalém e ele consegue ali ver profeticamente o futuro daquela cidade e tudo o que aconteceria naquela cidade. Jerusalém foi uma cidade muito desafiadora para o ministério de Jesus. Era ali que estavam os saduceus, era ali que estavam os fariseus, é ali que estava o poder político de Israel. Então o ministério de Jesus foi muito desafiador em Jerusalém. Aliás,
Foi em Jerusalém que Jesus foi preso, foi condenado, foi em Jerusalém que Jesus foi crucificado e foi em Jerusalém que ele ressuscitou para a glória de Deus. Jerusalém é um lugar estratégico para o ministério de Jesus, mas em Jerusalém, Jesus, ele pregou a sua palavra, pregou a mensagem, mas a mensagem que Jesus pregou, ela bateu em ouvidos e corações que não estavam dispostos a crer no que Jesus pregou. E isso aqui é muito importante. Quando você lê os evangelhos, você pode observar que as pessoas que rejeitaram a mensagem de Jesus, não é que elas não entenderam a mensagem, elas não creram na mensagem, elas rejeitaram a mensagem. Não é que elas não entenderam, entender, eu acredito que eles até entenderam, mas o texto vai nos mostrar que eles deliberadamente optaram por não crer no que Jesus estava ensinando. Por quê? Porque o que Jesus estava ensinando era totalmente diferente do padrão de crença, de pensamento e de fé daquelas pessoas. Quando Jesus vem pregando o evangelho do reino de Deus, aquelas pessoas, elas já tinham uma ideia, uma noção de reino de Deus já pré-estabelecida. Quando Jesus vem dizendo que ele era o Salvador e que ele era o Messias, aquelas pessoas, elas já tinham na sua mente e no seu coração um modelo de Messias, uma expectativa de Messias que elas haviam sido criadas crendo naquela imagem, naquela expectativa e naquele modelo. Aí chega Jesus pregando uma mensagem diferente, se apresentando como um Messias diferente, e embora aquelas pessoas entendessem a mensagem, elas rejeitaram a mensagem de Jesus. Então isso me consola, porque se fizeram isso com Jesus, quanto mais, nós que estamos aqui, pastores, ministros, pregando a palavra de Deus, num mundo que tem tantas coisas no coração das pessoas, que estão frequentemente sendo como anticorpos, que querem combater a palavra de Deus, para que ela não penetre no coração e na mente das pessoas. Então Jesus vai em Jerusalém e diz o seguinte, Mateus 23, 37, Jerusalém, Jerusalém, você que acolhe os profetas. É isso que está dizendo? Não. Jerusalém, Jerusalém, você que abraça os profetas. Também não. Jerusalém, Jerusalém, você que mata os profetas e apedreja aqueles que te são enviados. Então Jerusalém não tinha falta de profeta, Jerusalém não tinha falta de voz profética. Jerusalém tinha um padrão comportamental de matar e apedrejar profetas do Senhor. Não é que eles não tinham uma palavra de Deus sendo pregada, é que eles deliberadamente apedrejavam e matavam aqueles que pregavam a palavra de Deus. Aí Jesus diz, quantas vezes eu quis reunir os teus filhos, como galinha ajunta os seus pintinhos debaixo das suas asas, mas vocês não quiseram. Eu quis, mas vocês não quiseram. Eu até quis, mas vocês não quiseram. Lucas, capítulo 19, versículo 41 e 44, fala sobre a mesma passagem bíblica, agora com mais detalhes. Jesus chega na cidade de Jerusalém, Jesus olha para aquela cidade e Lucas vai dizer o seguinte, quando ia chegando Jesus, vendo a cidade, o que Jesus fez, gente? Jesus chorou. Poucas vezes a Bíblia fala diretamente que Jesus chorou. Esse é um dos textos, quando Lázaro morreu e também no Getsêmani. Jesus chorou. Por que ele chorou? Porque ele olhou para a cidade e viu que, embora tudo aquilo que ele fizesse pela cidade, tudo que ele tinha ensinado para a cidade não havia mudado a sua perspectiva, a sua maneira, a sua fé. Aí Jesus disse o seguinte, se conheceras por ti mesmo hoje, o que é devido à tua paz, mas isso agora está oculto aos teus olhos. Aí Jesus diz o que ia acontecer. Pois sobre ti virão dias em que os teus inimigos te cercarão de trincheiras por todos os lados,
te apertarão o cerco, arrastarão os teus filhos dentro de ti, não deixarão em ti pedra sobre pedra, porque não reconheceste a oportunidade da tua visitação. Jesus está dizendo, quando você tem oportunidade de mudar, quando eu e você temos oportunidade de mudar e não mudamos, nós precisamos estar dispostos a arcar com as consequências da nossa falta de mudança por perder as oportunidades que Deus está nos dando. Eu vou dizer uma coisa para você, Deus está dando a você e a mim, mais um ano, uma oportunidade de mudarmos para a glória do nome do Senhor. Deus está nos dando uma oportunidade, queridos, de mudarmos, de sermos melhores na presença dEle, porque a Bíblia diz que em Cristo Jesus nós somos transformados de glória em glória, até nos tornarmos semelhantes à imagem do nosso Salvador. Ele é a nossa referência, Ele é o nosso modelo. Agora, antes de responder a pergunta, esses dias conversava com alguém, olha, antes de responder a pergunta, como as pessoas mudam, nós precisamos responder a pergunta por que as pessoas não mudam? Nos próximos cultos nós vamos aprender aqui na palavra de Deus, como a palavra de Deus nos ensina a mudarmos. Mas antes de aprendermos com a palavra de Deus como mudar, eu preciso mostrar para você por que algumas pessoas ou por que as pessoas não mudam. Mas pastor, eu sou crente. Pastor, eu sirvo a Jesus há muitos anos. Pastor, eu estou na igreja. Não, irmãos, isso aqui não tem a ver com quanto tempo eu e você estamos na igreja. Isso aqui não tem a ver com quanto tempo a gente se assenta todos os domingos na igreja a qual nós somos membros. Isto aqui tem a ver com nos tornarmos cada vez mais semelhantes a Jesus. E você já percebeu que mesmo aceitando a Jesus, a gente luta todos os dias para manter a nossa vida e a nossa fé. Quem tem luta aí para manter-se firme diante do Senhor? Quem não tem essa luta, eu quero conversar com você depois do culto para você me ensinar. Como é que você não tem luta? Não, pastor, para mim estou tranquilo. Eu já estou em estado de glorificação. Só falta asa, porque o anjo eu já sou. Gente, nós lutamos todos os dias, sim ou não? Por quê? Quem aqui já aceitou Jesus como Salvador? De verdade. Glória a Deus. Quem aqui se lembra o dia que você aceitou Jesus? Quem aqui se lembra o dia em que alguém fez por você aquela oração, o dia que você disse, ore por mim porque eu quero aceitar Jesus? Quem é que se lembra? A maioria nem se lembra. Eu me lembro exatamente o dia. O dia que você aceitou Jesus, foi um dia maravilhoso? Sim ou não, gente? Para mim foi maravilhoso. Eu chorei. Eu senti aquilo que a Bíblia chama de a alegria da salvação. Porque quando você encontra Jesus, a alegria da salvação, ela transborda no seu coração. Mas o dia que você aceitou Jesus, de uma hora para outra, num estalar de dedos, a sua vida mudou. Sim ou não? Você não pecou mais. Sim? Você não teve mais nenhuma tentação. Sim ou não? Sim ou não, gente? Você não precisou mais lutar contra o pecado, contra a carne, contra Satanás. Não, né? É isso, gente? É isso? Não precisou mais? Volto a dizer, se nunca aconteceu contigo, eu quero conversar com você. Sabe por quê, queridos? Porque o fato de você ter aceitado a Jesus como Salvador, os seus pecados terem sido perdoados, a sua vida não mudou e não muda da noite para o dia.
Não mudou e não muda da noite para o dia. Por quê? Porque a salvação é um processo que Deus opera em nós. Desde o dia que você aceitou a Jesus, começou, até o dia que você morrer ou Jesus voltar para te buscar, nesse período, todos os dias, eu e você precisamos, todos os dias, viver uma vida de santificação diante da presença de Deus. O problema é que tem pessoas que não entendem que a santificação é uma identidade e depois um processo que vai durar a nossa vida toda. O dia em que você aceitou a Jesus como Salvador, de um pecador condenado ao inferno, você se tornou um santo e uma santa de Deus. Quero dizer que você é um santo e uma santa de Deus. Essa é a sua identidade agora, amém, queridos? Você é um santo e uma santa de Deus. Quando alguém olhar para você e disser assim, meu santo e minha santa, você diz, é verdade, eu sou um santo e uma santa de Deus. Mesmo que você olhe no espelho e duvide. Mas você é um santo e uma santa de Deus. Agora, se você é um santo e uma santa de Deus, se nós somos santos, nós precisamos nos comportar como santos. E eu pergunto, é fácil, gente? É fácil, gente? Por quê? Porque o padrão natural de nos comportarmos é de não santo. É de não santo. Quando nós recebemos a Jesus como Salvador, a Bíblia diz que nós fomos transportados do império das trevas para o reino do Filho do amor de Deus. Glória a Deus. Nós fomos tirados do império das trevas e viemos para o reino do Filho do amor. Agora, o grande problema é que quando nós saímos do império das trevas e viemos para o reino do Filho do amor, tudo que nós aprendemos a fazer era viver de acordo com o império das trevas. O reino do Filho do amor é um mundo totalmente novo, é uma dimensão totalmente nova, é uma realidade totalmente nova, que a gente não sabe ainda como viver nela, e a gente vai ter que aprender à medida que formos caminhando com o Senhor, na presença de Deus todos os dias, lutando, vencendo, porque a Bíblia diz que em Cristo Jesus nós somos mais do que vencedores por intermédio daquele que nos amou. É uma batalha, queridos. Por quê? Porque o dia em que eu e você aceitamos a Jesus como Salvador, toda a nossa estrutura existencial era uma estrutura existencial de pecadores. Só que agora você está na presença de quem? Na presença de Deus. E você agora precisa viver como um santo e uma santa de Deus. E eu pergunto, é fácil fazer isso vivendo nesse mundo? Não é. Agora, por que o senhor está dizendo isso, pastor? Porque como pastor eu tenho visto muitas pessoas que já saíram do império das trevas, estão no reino do Filho do amor, mas ainda estão tendo padrões de vida do império das trevas. Por quê? E eu vou explicar para você por quê. Eu vou explicar para você aqui hoje de uma forma um pouco mais científica, e domingo que vem nós vamos mergulhar na Bíblia e dar as explicações bem mais relacionadas do ponto de vista bíblico e teológico. Você quer aprender, sim ou não? Você acha que isso é importante para a sua vida? É importante? Então vamos lá. O Diego vai nos ajudar ali. Quero mostrar para você alguns slides. Eu literalmente desenhei para você poder entender melhor. Esse próximo slide aí está dizendo o seguinte: existem três fatores. Quantos fatores, gente? 3 fatores que influenciam os nossos comportamentos. 3 fatores que influenciam os nossos comportamentos. Lembrando que você não é o que você diz, você é o que você faz. Certo? A gente concorda com isso? Você não é o que você diz, você é o que você
faz. Mesmo porque, se o que você diz é incoerente com o que você faz, quem está de fora vai notar, sim ou não? Vai ou não? Vai. Se você é um cristão e você está interagindo num ambiente com pessoas que não têm a mesma fé que você, mas eles sabem que você é crente. Mas você e eu estamos num ambiente ali e a gente dá mau testemunho. O que essa pessoa vai dizer para mim e para você? Ué, você não é? Você não é crente. Por quê? Até uma pessoa ímpia que nunca pisou numa igreja, ela sabe que alguém que se diz crente tem que ter na sua vida um padrão de conduta e de comportamento. Se a conduta e o comportamento dele não é coerente com a fé que ele diz ter, as pessoas elas percebem. Então, queridos, comportamento é algo muito importante na fé cristã. Porque as pessoas, elas não olham só o que a gente diz, elas analisam muito mais profundamente aquilo que a gente faz. Aquilo que a gente faz. Por isso que Jesus disse: assim resplandeçam a vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas pregações, sim ou não? Para que vejam os vossos discursos, sim ou não? Para que vejam os vossos estudos bíblicos, sim ou não? Não. Para que vejam as vossas boas obras. E vendo as boas obras, eles vão glorificar o Pai que está nos céus. Comportamentos tem que ter coerência com aquilo que nós falamos. Agora, 3 fatores influenciam os nossos comportamentos. Primeiro fator são os nossos pensamentos. Segundo fator são as nossas emoções. E o terceiro fator, o nosso corpo. Quais são os 3 fatores? Pensamentos, emoções e corpo. Vamos lá? Pensamentos, emoções e corpo. Esses 3 fatores, eles são fundamentais para influenciar os nossos comportamentos. É importante você entender isso, porque se você entender isso, eu vou conseguir te ajudar a mudar em nome de Jesus. Amém, gente? Porque todos esses fatores, gente, quem colocou em nós essa capacidade foi quem? Quem, gente? Deus. Quem é que criou o nosso cérebro? Deus. Quem é que criou as nossas emoções? Deus. Quem é que criou o nosso corpo? Deus. Então, todos esses fatores aqui foram fatores que Deus nos deu. E eles influenciam a nossa vida diariamente. Só que como a gente não sabe como eles funcionam e como eles nos influenciam, nós acabamos desenvolvendo padrões e vícios comportamentais e vamos levando ele para o resto da vida, mesmo estando numa igreja há 30 anos. Porque a gente não sabe como essas coisas funcionam, como elas interagem, como que o mundo influencia, como que o pecado influencia, como que Satanás influencia. Agora eu quero explicar para você aqui. Olha ali. Os pensamentos é o ponto de partida. A nossa mente e os nossos pensamentos. O que os pensamentos fazem? Os pensamentos fazem o cérebro liberar hormônios químicos. Os seus pensamentos. Por isso que a Bíblia diz que você precisa monitorar os seus pensamentos. E eu vou pregar sobre isso. Por isso que Paulo diz que a transformação de uma pessoa começa pela renovação da mente ou dos pensamentos. Paulo diz: não vos conformeis com este mundo, mas sejam transformados pela renovação dos vossos pensamentos. Porque quando você pensa, o seu cérebro é uma farmácia. Hormônios
químicos são produzidos nele. E o que você pensa faz com que o seu cérebro libere hormônios químicos. Estes hormônios químicos vêm para o segundo estágio. Eles vão gerar em você um estado emocional. Primeiro elemento são os pensamentos. Qual o segundo elemento? São as emoções. Pensamentos, a mente pensa e produz hormônios químicos. Esses hormônios químicos vão gerar em nós um estado emocional. E depois que esses hormônios químicos geram em nós um estado emocional, o corpo passa a se comportar de maneira alinhada com as emoções relacionadas a esses hormônios. Você entendeu o processo? Pensamentos, emoções e comportamentos. Repita comigo. Pensamentos, emoções, comportamentos. Vamos lá? Pensamentos, emoções e comportamentos. Vou usar aqui um exemplo que é de algo que é muito comum nos nossos dias, que é ansiedade. E obviamente, gente, que isso aqui não é absoluto para todos os casos. Tá me entendendo, gente? Porque existem casos de ansiedade que são casos clínicos, de pessoas que têm estados de ansiedade tão agudos, tão profundos, que elas precisam de tratamento psiquiátrico, elas precisam de intervenção farmacológica, isso é, tem que tomar medicamento e até fazer terapia. Existem estados de ansiedade que são estados clínicos. Mas como pastor, eu tenho pregando a palavra de Deus há 30 anos e acompanhado muitas pessoas em processos de aconselhamento e discipulado, eu tenho notado que a maioria dos casos de ansiedade não são casos clínicos. É um estado emocional resultado de uma dinâmica de vida estressante, de um ambiente familiar estressante, de relacionamentos tóxicos que essa pessoa tem e de um ecossistema que coloca ela numa dinâmica de vida, numa dinâmica comportamental que vai tornar essa pessoa uma pessoa o quê? Ansiosa. E eu já vi pessoas que acompanhei em aconselhamento e discipulado, ajudando elas a mudarem a sua dinâmica, o ecossistema onde ela vivia, e automaticamente ela foi vencendo o seu estado de ansiedade. Estão comigo, gente? Está fazendo sentido para você? Tem gente ansioso já aí? Não. Como é que isso se processaria num estado de ansiedade? Olha ali. Tudo começa onde, gente? Onde que começa, gente? Nos pensamentos. Pensamentos ansiosos liberam hormônios químicos da ansiedade, que são o quê? Cortisol e adrenalina. Pessoa ansiosa, estressada. Ela não tem motivo nenhum, mas está estressada. Por quê? Cortisol e adrenalina está sobrando ali. Você conversa com ela, o que foi? Não, só te fiz uma pergunta. Vai dirigir estressado. Estressado. A placa está dizendo que tem que andar a 40, o carro na frente está a 60 e você está ali atrás metendo pressão nele. Anda louco, que múmia! E aí, pá, se corta e olha para o cara e... estressado. Cortisol, velho, está saindo pela orelha. Mas deixa estar. Pensamentos ansiosos liberam hormônios químicos de ansiedade, cortisol e adrenalina. Depois, o próximo estágio os hormônios cortisol e adrenalina nos colocam no estado emocional de ansiedade. Pensamento ansioso, estado emocional ansioso, o que acontece com o corpo, gente? Os hormônios, adrenalina e cortisol, inundam
ajuda o corpo através da corrente sanguínea, colocando ele sempre em estado de alerta, fuga, reação, proteção, mãos em punho. Por quê? A pessoa não relaxa? Não relaxa? Nunca. E o que acontece quando a pessoa começa a ficar nesse estado? O corpo está reagindo ansiosamente, então a mente ela começa a dizer, o corpo está ansioso, então eu preciso alimentar ele com mais pensamentos ansiosos, estado emocional de ansiedade, para justificar o estado de alerta do corpo. É por isso que a pessoa está sempre com dor no corpo, cansada, não consegue relaxar. Essa pessoa vai tirar férias. Maravilhoso. É bom férias, gente? É bom férias, gente? Quem está de férias aí? Ai, tem uma liga, glória a Deus. Você está ali com sua cadeira de praia, né? Porque aqui o pessoal de Gramado, gente, gosta de ir para a praia, tá? O pessoal da praia gosta de vir para Gramado. E o gramadense pergunta, eu não sei o que eles acham aqui, né? E o gramadense gosta de ir para a praia. Aí você coloca a tua cadeira de praia lá, o teu guarda-sol, aí você senta assim, agora eu vou descansar. Aí você olha para aquele mar de braço aberto, dizendo para você, vem, mergulhe em mim. Mas aí você diz, cara, eu tenho um boleto que eu esqueci de pagar. E aquilo vai te estressando. Aí você começa a pensar, será que eu desliguei o gás lá de casa? E o pior é que eu não deixei a chave para ninguém. Amor, vamos voltar. Aí aquele funcionário que você tinha que demitir antes das férias, você não demitiu. Aí ele tira férias com você. Eu tinha que ter demitido aquela pessoa. O que eu vou fazer quando eu vou? Presta férias para essa pessoa? Presta umas férias assim, gente? Esse tipo de férias presta para você? Mas é o tipo de férias que gente ansiosa tira. Que gente ansiosa tira. Agora, quando isso é um comportamento pontual, ok. Todos nós passamos por momentos de estresse. Sim ou não, gente? Todos nós passamos. E estresse gera ansiedade. Quando esse é um comportamento pontual, ok. O problema é quando de um comportamento pontual, você compra um terreno no condomínio da ansiedade, constrói uma casa e começa a morar nela. Quando você compra um terreno no condomínio da ansiedade e constrói uma casa para morar nela, o que era um comportamento pontual passa a ser um estilo de vida, aquilo que a neurociência chama de estado neurológico. Enquanto mais tempo você mora nessa casa, no condomínio da ansiedade, mais você tem pensamentos ansiosos, que vão gerar hormônios de adrenalina e cortisol, que vai colocar você num estado de ansiedade e vai fazer você se comportar como uma pessoa ansiosa. E daqui a pouco a sua vida o seu corpo está viciado em cortisol e adrenalina, porque está sempre em estado de ansiedade. Eu estou usando aqui apenas um exemplo, gente. Mas semana que vem eu vou falar, sabe qual vai ser o tema da semana que vem? Viciados no Egito. É o tema da mensagem. Vocês estão convidados para voltar, viu? Viciados no Egito. Sabe por que o povo de Israel
aquela geração não entrou em Canaã, sabe por quê? Porque estavam viciados no Egito. E eu vou mostrar para você, na Bíblia. Eles estavam tão viciados no Egito que Deus diz, não entra ninguém, vai ter que morrer todo mundo no deserto, porque viciados no Egito não serve para conquistar Canaã. E eu vou mostrar para você vários Egitos que nos viciam muitas vezes. Vários Egitos que nos acorrentam. Tem pessoas que o Egito dele é um lugar. Tem pessoas que o Egito dele é um relacionamento. Tem pessoas que, quando fala numa determinada pessoa para ela tem uma reação química no corpo. Alguns de ódio. Não é? Não é que ela odeia aquela pessoa em si, mas é que só mencionar o nome daquela pessoa, o corpo dela já diz, olha, essa aí vai liberar sobre você desejo de matar. E aí você vai se viciando na raiva, na ira, na mágoa e no ressentimento. O pior, tem gente viciado emocionalmente em pessoas que já morreram. E que ela não conseguiu perdoar, e que até hoje perturbam a vida dela, viciados no Egito. Deus quer nos libertar de todas as amarras do Egito, em nome de Jesus, gente. Em nome de Jesus. Por isso que Jesus disse, ansiedade não é um lugar onde você pode morar, onde você deve morar. Olha o que diz Mateus capítulo 6, versículo 25. Em Mateus 6:25, Jesus não disse que você não pode ter ansiedade ou não pode ficar ansioso. Jesus diz, por isso vos digo, não andeis ansiosos. Não torne esse estado emocional um estilo de vida. Não torne ele uma sala de estar, aonde você se assenta, se acomoda e se sente confortável nele. Porque enquanto mais tempo você ficar nesse estado, mais viciado nele você ficará. E aí não importa quanto tempo de igreja você tem, você vai ter 10, 15, 20 anos na igreja, ainda vivendo naquele estado, naquele ambiente, naquela atmosfera, naquele vício mental, emocional e comportamental. A boa notícia é que o Senhor Jesus é o libertador de tudo isso. A Bíblia diz, se pois o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Livres. Livres, gente. O apóstolo Paulo diz a mesma coisa em Filipenses capítulo 4, versículo de número 6. Ele não diz que você não pode ficar ansioso, mas ele diz, não andeis ansiosos de coisa alguma, em tudo, porém, sejam conhecidas diante de Deus as vossas petições pela oração, pela súplica, com ações de graça. Ansiedade e coisas do tipo não é o melhor lugar aonde você deve construir a sua casa. Sabe o melhor lugar aonde você deve construir a sua casa? É no Salmo de número 91. Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, ele descansa na sombra do Onipotente. É neste lugar que Deus quer que você habite, um lugar de paz, de descanso, de refrigério, aleluia, de renovação. Eu sinto a presença do Espírito de Deus aqui nesta noite. O Senhor quer trazer refrigério sobre a sua vida. O Senhor quer tirar você deste loop que você não consegue sair. O Senhor quer tirar você deste estado mental, emocional e comportamental que já vem viciando você há tanto tempo e travando a sua vida, não permitindo que você desfrute de tudo aquilo que o reino de Deus tem para oferecer a você. Seja renovado e liberto nessa noite em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Glória a Deus. Você está sendo abençoado por essa palavra, queridos? Glória a Deus. Próximo ponto ali é o seguinte. Isso aqui é muito interessante. Esses vícios comportamentais, mentais e emocionais, eles acontecem na nossa vida porque não é uma questão racional, é um estado que, gente,
emocional. Não é uma questão racional, é um estado emocional que vicia o corpo e, consequentemente, o comportamento. Pastor, por que o senhor está dizendo isso? Porque, queridos, definitivamente, eu e você precisamos entender que nós não somos pessoas essencialmente racionais, nós somos emocionais. As decisões mais estratégicas, fundamentais, as decisões mais importantes da nossa vida, nós não tomamos com base na razão, nós tomamos com base nas nossas emoções. Não, pastor, mas é que eu sou uma pessoa muito racional. Mentira. Não, eu sou uma pessoa que todas as minhas decisões são racionais. Mentira. Não, as decisões mais importantes da nossa vida não são. As decisões mais importantes da nossa vida, elas são emocionais. Por isso é que depois que você tomou algumas decisões, que você quebrou a cara, depois de muitos anos, quando você começou a pensar, você disse o seguinte: onde é que eu estava com a cabeça? É que você não tomou com a cabeça. A decisão você tomou com o coração, com a emoção. E é assim. E eu vou usar um exemplo aqui clássico para você. Imagine uma pessoa racional, cognitiva, um cientista, doutorado, PhD, pós-doutorado. Você acha que uma pessoa dessa é uma pessoa que tem uma mente boa, sim ou não? Você acha que ela é uma pessoa inteligente? Pós-doutorado, PhD, professor acadêmico, cientista. Você acha que uma pessoa dessa, ela é racional? Sim ou não? Ela é ou não é? Tem uma racionalidade interessante? Tem. Agora imagine essa pessoa com todas essas titulações, apaixonada por futebol e apaixonada pelo time dela. Tem pessoas assim? Sim ou não? Tem pessoas que são professores acadêmicos, inteligentes, com titulações em Harvard, mas que são apaixonados por futebol? Tem? São apaixonados pelo time, e ele não diz que é o time da razão, é o time do coração, gente. Por que é o time do coração? Porque do ponto de vista da lógica, futebol não tem lógica. Tem lógica? Tem lógica. Não, pastor, tem. Quando você diz que tem, é porque você é apaixonado. Porque não tem lógica você, marmanjão, ficar assistindo 22 homens correndo num quadrado, de bermuda, de short, correndo atrás de um pedaço de couro. Tem lógica nisso? Tem lógica? Me diz qual que é a lógica. Não tem lógica. Mas o cara é professor, é PhD, tem pós-doutorado, estudou em Harvard, mas no dia do jogo do time dele, ele coloca a camiseta do time, ele pega ali a caneca do time para tomar refrigerante, cerveja, ele senta ali na frente da TV para assistir o time dele, e o time dele está jogando, e o time dele faz um gol, e ele racionalmente diz: gol. É assim, gente? Gol. Aí o time dele vai lá e faz mais um gol. Ele diz: mais um gol. É assim, gente? É assim, gente? É assim? Vocês sabem bem, né? Meu amigo, se o cara é apaixonado pelo time do coração, o que ele vai dizer na hora do jogo? Desliga celular, desliga o WhatsApp ou deixa ligado para tirar onda com a cara do outro, né? Do time rival, né? Se a esposa diz para ele assim: eu preciso que você vá no mercado comprar alguma coisa, ele pede divórcio. Se o time passa em frente, se o filho passa em frente à TV, ele
quer espancar os filhos. Porque para o time do coração não se torce com a mente, se torce com o coração. E o cara todo racional, todo intelectual, formado em Harvard, se torna totalmente irracional. Irracional. Por isso que as maiores decisões da sua vida você não toma racionalmente, você toma emocionalmente. Gente, tem pessoas que você chega para ela e não adianta você dizer para ela que ela precisa mudar. Você acha que ela não sabe? Sabe ou não sabe? Você chega para ela e mas ela sabe com a mente. Mas ela não consegue mudar com as suas emoções. Eu sei, gente. Como pastor eu digo, olha, eu sei, pastor, eu sei. Mas eu não consigo. Eu sei que essa pessoa só me faz mal. Eu estou me dando mal. Ela é tóxica, mas eu amo ela. Porque emocionalmente está viciada. Gente. Emocionalmente, ela entrou num lugar, ela foi para um lugar existencial que ela viciou as emoções dela em relação àquela pessoa. Ela sabe que aquela pessoa está fazendo mal. É por isso que uma Dalila endemoniada chega para o Sansão e diz: se você de fato me ama, conta o segredo da tua força. O Sansão mentiu para ela 2 vezes, e nas 2 vezes ela fez o que ele disse e disse: os filisteus vêm contra ti, Sansão. Você acha que o Sansão não sabia o que ia acontecer, gente? Sim ou não? Sabia. Mas é que Sansão já estava viciado mentalmente, emocionalmente e comportamentalmente no pecado com Dalila. E aí é só uma questão de tempo. Não pense que você é mais inteligente do que o pecado. Ele vai te cansar. Ele não tem pressa com você. Ele vai te cansar. E o dia que ele tirar todas as suas defesas, ele te pega. Porque é uma questão do coração. Por isso que Paulo, em Romanos, ele diz: eu não entendo a minha própria maneira de agir. O bem que eu quero fazer, eu não faço. O mal que eu não quero fazer, eu faço. Porque há algo trabalhando dentro de mim. Vocês estão me entendendo, gente? Vocês estão me entendendo, gente? E eu quero encerrar dizendo para você que comportamentos viciados sempre resistem às mudanças. Por quê? Porque quando a mudança começa a chegar, você começa a mudar. Você começa a mudar. Só que você, quando vai mudar, você não muda para um lugar que você conhece. Você muda para uma realidade que você não conhece. E o que a tua mente, as tuas emoções e o teu comportamento vai querer fazer? Te manter no mesmo estado onde você está. Porque é o estado do teu vício e é a realidade existencial que você já conhece. E que você vem alimentando ela há muito tempo. Por isso que tem pessoas que quando começam a mudar, o corpo, a mente, as emoções dizem: não, só um pouquinho, volta. Você não é toda essa fúria aí, volta. E é por isso que a gente está sempre num cai, levanta, cai, levanta, cai, levanta, cai, levanta. Deus quer te levantar. E Ele quer que você permaneça em pé em nome de Jesus. Eu aprendi uma coisa sobre mudança.
Para começar, eu detesto mudar de casa. Uma coisa que eu detesto é mudança. Quando diz, vamos ter que mudar, chega a me dar um negócio. Assim. Mas a nossa última mudança agora, a gente não se mudou de uma vez. A última mudança agora nós fomos mudando aos poucos. E aquilo foi interessante. Porque à medida que você foi mudando aos poucos, você vai trazendo as coisas e vai dando uma organizada. Você vai trazendo uns móveis e já vai montando. Daqui a pouco aquele ambiente novo, estranho, vai se tornando o quê? Familiar. E sabe uma das coisas que mais é interessante em mudança? Um monte de lixo que você vai ter que jogar fora porque não serve mais para a próxima casa. Você vê um monte de lixo e você diz assim: eu não acredito que tinha esse monte de lixo dentro da minha casa. Aí você joga tudo fora, porque para a casa nova onde você está indo, os lixos da casa velha não cabem mais. Sabe o que Deus está dizendo para você agora? O novo lugar para onde Deus está te trazendo, os lixos da casa velha não cabem mais. Vá mudando gradualmente, vá se colocando na presença de Deus gradualmente e não leve nada dos lixos de agora para o futuro extraordinário que Deus tem para você. Amém, gente? É por isso que as pessoas não mudam. Porque elas gostam de estar no lugar que as viciou. E elas vão viver naquele lugar por muito tempo. Mesmo tendo aceitado Jesus, mesmo estando na igreja, você olha e diz: parece que não mudou nada ou não mudou muita coisa. Por quê? É justamente por isso. Ela quer viver no reino de Deus, mas com comportamentos do império das trevas. E os dois não dá, você tem que escolher. Amém, gente? Amém. Posso orar por você? Amém. Vamos ficar em pé.